Meu nome é Lízia Adriane Freire Ferreira Gomes e sob a orientação da professora Rita de Cássia, da Universidade Federal do Maranhão, nós apresentamos o resultado da minha pesquisa de 2 anos, denominada Para Além do Aquário, o Bildos Roman Feminino em Lígia Fagundes Telles. E aí, inicialmente, o professor até perguntou, né, o que significa mais precisamente esse termo, que é um termo alemão, mas, em linhas gerais, eu posso dizer para vocês que o Bildungsroman é a mesma tradução de um romance de formação. O meu objetivo geral foi analisar esse gênero de formação feminino presente nessa obra de Lígia. Quanto aos objetivos específicos, foi identificar essas características à luz de uma tradição canônica do gênero de formação clássico, que começa na Alemanha. Além disso, eu me proponho a interpretar os elementos estilísticos, sociais e culturais, visto que essa é uma obra também muito importante para a década de 60, ela foi publicada em 1964, e que, indubitavelmente, estabelece um diálogo entre o interior e o exterior da protagonista quanto ao seu desenvolvimento pessoal, a partir de uma perspectiva feminina, tanto de quem escreve, que é a própria Lígia Fagundes Telles, como quem está participando do contexto narrativo, que é a personagem que também é uma mulher. Além disso, esse trabalho tem como objetivo indicar contribuições para a extensão desses estudos no gênero de formação, a partir dessa análise, visto que isso é uma das hipóteses do meu trabalho. Existe uma vasta teorização do Bildungsroman masculino, mas no feminino a gente tem isso muito em língua, muito restrito à língua inglesa e alemã, e a gente quase não vê isso na língua portuguesa e muito mais precisamente no Brasil. E aí, uma outra hipótese também, já alinhando ao objetivo específico que eu disse, é que essa constituição do gênero também faz a permissão, digamos assim, vou utilizar essa palavra, de que a personagem seja feminina, que ela discuta um contexto que é notadamente, historicamente, literariamente patriarcal, e passe agora a atuar politicamente, a atuar dentro do seu próprio desenvolvimento intelectual e cultural. E aí, quanto aos problemas, como eu já venho adiantando até aqui, quais são as contribuições que esse Bildungsroman tem para o gênero romance brasileiro feminino e por que que a mulher lhe foi negada a posição de atuação como protagonista desse gênero, visto que, como eu já falei para vocês, ela sempre foi feita por homens, por protagonistas homens e por escritores homens também, e principalmente qual é a principal relação cronotópica que essa obra tem, porque o espaço e o tempo são constitutivos para esse tipo de romance. A minha pesquisa foi caracterizada como bibliográfica, de caráter qualitativo, também de abordagem exploratória, por meio da análise e interpretação do texto literário em si. Aí eu dividi a minha dissertação, né, em alguns capítulos, sendo que em cada um deles, eu vou mostrar aqui para vocês, trata da identificação do gênero, do cânone, até chegar, fiz aqui um método dedutivo, indutivo, começo falando do conceito do gênero até chegar às relações mais precisas dessa obra. E aí, inicialmente, é interessante para quem aqui deve estar se perguntando o que é esse Bildungsroman, né? O Bildungsroman nada mais é do que um estilo, um desdobramento do estilo narrativo que tinha um propósito, mostrar a autodeterminação e as exigências de uma socialização. Quando o Bildung surge, lá no século XVIII, ele surge ao mesmo tempo da ascensão da burguesia. Então, a burguesia, como todos nós sabemos, se tratava de uma camada social que não era mais considerada pobre, mas que também ainda não tinha ascendido social e financeiramente. Então, esse caráter medial da burguesia na verdade, exige que haja uma identidade. Esse burguês também não sabe necessariamente quem ele é, não sabe se ele é rico, se ele é pobre, se a liberdade, a igualdade, a fraternidade que ele tanto vai desejar na Revolução Francesa vai ser em relação aos seus pares ou em relação à classe mais alta da sociedade. Então, essa ambiguidade identitária coincide com a formação desse romance. Por quê? Porque o Bildung é uma narrativa de destino, uma narrativa de formação. A própria palavra já remonta a essa significação de que é uma narrativa que conta a história do desenvolvimento de alguém da sua fase
da sua fase infantil até a sua fase adulta. E é interessante que mesmo que o Bildung narre essa trajetória, né, que vai da fase infantil até a fase adulta, a gente não é uma obrigatoriedade desse gênero mostrar a idade. Então, isso traz um caráter atemporal para a narrativa, um caráter também diferente. E aí a história do homem e das vivências nesse período de grandes mudanças políticas e sociais é a grande tônica desse tipo de narração. Então a gente tem um homem, a gente tem ali um sujeito que é um sujeito pós-moderno, que está diante de tantas mudanças, e assim como o antropólogo Stuart Hall, na sua concepção sobre identidade, o protagonista aqui, ele, na verdade, assume um caráter de celebração móvel, porque ora ele é uma coisa, ora ele é outra. E, na verdade, ele assume essa posição de entender o seu próprio desenvolvimento e de crescer, né, ao longo da sua narrativa. E a gente começa a observar, quem é leitor, começa a observar que esse desenvolvimento é um desenvolvimento mediado por várias questões, né, o tempo, o espaço, as relações políticas. E aí nada mais justo do que eu trazer também um pouco sobre quem é Lígia, por isso que o capítulo da minha dissertação é denominado Aquário de Versões, ou seja, quem é essa grande romancista, essa autora formada em educação física e em direito também. E Lígia é conhecida dentro do mercado literário mais pelos seus contos. Ela é uma das maiores contistas do mundo, e não é à toa que foi também indicada ao Prêmio Nobel, né? A única mulher brasileira até então. Mas aqui eu destaco uma outra peculiaridade de Lígia. Lígia como romancista, produzindo romances e não mais contos. Muito embora esses temas aqui, que são pertencentes à sua construção romântica, sejam temas que também se fazem presente nos seus contos. E aí, Lígia, por mais que ela seja uma autora muito produtiva dentro do gênero conto, ela publica 4 grandes romances que parece que nada nela é aleatório. Esses 4 romances também narram a transformação, o destaque e a trajetória, mas só que agora de personagens que são femininas. Então, o universo feminino é o centro gravitacional da narrativa dela. E aí ela publica em 1954 Ciranda de Pedra, Verão no Aquário em 64, As Meninas em 73 e termina com As Horas Nuas, que se nós observarmos isso com mais precisão, a gente percebe que essa mulher está crescendo. Em Ciranda de Pedra ela é criança, em Verão no Aquário a gente tem uma outra personagem, que é uma personagem na adolescência, As Meninas na juventude e As Horas Nuas na velhice. Em todos esses romances, Lígia trabalha com amor, a morte, solidão, relacionamentos, medo, loucura, fantasia. Ela é considerada uma prosadora neorrealista, visto que ela tem ali um diálogo intimista, pegando características que foram também utilizadas por Machado de Assis durante o realismo brasileiro, mas que agora ela traz dentro da modernidade, especialmente na década de 60. E aí, dentro do estudo do cânone, a gente, como eu já falei, Bildung se identifica como formação. E isso é muito claro dentro dos resquícios do iluminismo e da própria cultura alemã. E aí, um dos autores até diferencia esse tipo de escrita, porque esses termos que vocês estão vendo aí são termos alemães também desse tipo de narrativa. O nosso é um romance de formação, mas existe um romance de educação e um romance de desenvolvimento. Esse romance de educação é quando isso se passa dentro de uma escola, a exemplo de obras como o Ateneu, como o próprio Cazuza, de Viriato Corrêa, que é uma obra maranhense. E de desenvolvimento também, que é quando essa pessoa se encontra com a esfera da arte. O de formação, eu diria que é mais generalizado, porque ele envolve esses aspectos, tanto de escola, como do lar, como numa outra estrutura social, mas todas elas têm como objetivo mostrar esse desenvolvimento humano. E aí, do ponto de vista literário, as influências principais são do iluminismo, da Revolução Burguesa, do movimento pré-romantismo, que é o Sturm und Drang, e do próprio liberalismo econômico. E aí, aqui, é só uma consideração, explicando o que é realmente esse protagonista, porque esse protagonista do Bildung, ele tem uma consciência de que ele não percorre uma sequência de aventuras aleatórias, mas o próprio protagonista tem ciência de que esse processo é um processo quase que terapêutico, porque o protagonista vai ali se autodescobrir e vai ter a sua própria orientação do mundo. E, ao passo, né, enquanto isso está acontecendo, ele está entendendo que ele está se desenvolvendo. E aí, Mikhail Bakhtin, que é a grande tônica da nossa estrutura narrativa, ele vai dedicar um capítulo exclusivo para o gênero de formação,
e vai fazer essa diferença, que a narrativa comum, a gente tem um herói que no romance tradicional, na narrativa tradicional, a gente tem um herói que é fixo, que é pronto, que é constante e imutável, né? Mas no gênero de formação, não. Esse herói, como ele deseja atingir um grau de maturação, ele precisa se desenvolver, precisa sempre identificar-se e entender que ele está se identificando. Então, ele não pode ser constante nem fixo. Uma das grandes obras do cânone é essa, de Goethe, publicada em 1759, que é Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Mister, que fala sobre isso, e também há uma característica muito poderosa que é sobre a juventude. Afinal de contas, a própria classe é uma classe jovem, a classe burguesa. Então não é à toa que os personagens protagonistas, a partir dessa obra goetheana, porque é Goethe que vai começar com esse tipo de escrita, e tudo que vai vir vai ser uma sombra, um reflexo, né, um espectro daquilo que ele falou em 1759. E aí, esse protagonista precisa ser jovem, precisa ser um herói jovem, e está em constante transformação. E aí, uma das características principais, que uma das estudiosas do Bildung, ela é brasileira, e que ela fala em um cânone mínimo, ela vai dizer que Goethe, na verdade, instituiu, estetizou isso, esse novo gênero para a sociedade, mostrando aí que ao fim de cada narrativa, a gente não tem necessariamente um final feliz, mas esses personagens se explicam, se harmonizam, ou por relações de matrimônio, ou por relações econômicas, ou por afinidades espirituais, ou pelo processo de descoberta, né, de si, da consciência, do conceito de liberdade, etc. E aí aqui também é um dos teóricos que embasam a minha pesquisa, que é o italiano Franco Moretti, porque ele é um dos mais atuais, que vai fazer uma divisão sobre como que é cada parte desse tipo de romance. Então, para Franco Moretti, esse gênero literário se divide em educação, família, relações com o prazer, a personalidade, a conversação, os desafios, os embates, os símbolos e as representações, a necessidade de liberdade e a transformação. A tradição no Brasil, que é um dos capítulos da minha dissertação também, vai demonstrar uma certa timidez. A gente vai começar a ver os romances de formação apenas nos anos 20, né? Mais precisamente nos anos 30, com Jorge Amado, né? Com a publicação de Jubiabá. E com a mulher, a gente só vai ver isso na década de 60, que é uma das pouquíssimas obras, como a de Lígia, publicada em 64. Depois de ter falado todo esse painel, é interessante a gente também identificar sobre esse Bio do João numa perspectiva agora feminina. E aí é interessante a gente falar que houve necessariamente uma diferença entre as esferas públicas e privadas, né? E a mulher, ela estava sempre restrita, sempre reconhecida e identificada como uma esfera privada, visto que o próprio puritanismo inglês considerava essa mulher como rainha do lar, ao passo que aos homens essa esfera era uma esfera pública, né? E aí essa realidade, essa identificação prévia, sem necessariamente conhecimento da mulher, na verdade foi dada a essa mulher, se transforma numa inquebrantável realidade entre as famílias burguesas do século XVIII, e isso também se insere na literatura. E aí, essa heroína é uma heroína um pouco diferente, ela é chamada de Folly Women, porque é uma mulher que já nasce falida. Na verdade, essa personagem agora, ela tenta usurpar funções que não lhe foram cabíveis até então, e aí o próprio destino dela é uma capacidade completamente diferente, porque essa mulher passa a refletir sobre sua condição de sujeito no mundo, entendendo e passando a enxergar as possíveis desigualdades que ela tem em relação aos homens, em relação à educação, ao trabalho, à política, etc. E aí é muito, muito verdade isso que a autora Ellen Morgan fala, porque se a protagonista fosse mulher, em um romance de formação, a jornada dela era constituída por uma preparação para o casamento. Então, as protagonistas que a gente tem até o século XX são personagens destinadas ao casamento ou à maternidade, como se isso fosse o fim último. E aí o crescimento dela, o retrato dela durante a infância e adolescência, era apenas para prepará-la para essas condições. E aí o romance vem fazer uma quebra disso, né? A personagem, a heroína agora, é uma heroína que não deseja se casar, é uma heroína que deseja constituir família, é uma heroína que questiona o seu status quo. E aí é tão verdade isso, de tanta escassez de produção, que aqui eu trouxe um painel para vocês do Brasil, da produção brasileira na década de 60. A gente pode contar aí, né, nos nossos dedos, a quantidade
a pouca quantidade de romances que se debruçaram sobre a ótica feminina e que mostraram essa mulher como protagonista, e uma protagonista diferente das protagonistas românticas ou das narrativas europeias, inglesas, que haviam sido feitas nesse sentido. A gente tem aí com Albertina Berta, em 1916, a Dalgisa Neri, em 59, O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é uma obra também que só vai ganhar, né, boas considerações anos depois. A Paixão Segundo o GH, que é da outra grande representante desse pós-modernismo, que é Clarice Lispector, e Nelida Pinhon, com Madeira Feita de Cruz. Todas elas mostrando analiso, né, sobre a relação cronotópica da obra, falo sobre a superação de Lígia dos modelos de Ovídio, que era um modelo de epopeia, sobre o mito-estilo, sobre a discussão incisiva e massiva da afirmação do universo feminino. E aí Lígia vai surgir como essa mulher que vai agora lançar para o mundo, para a literatura brasileira, a necessidade de expor o mundo concreto, mas também de a mulher poder superar esse mundo completo. Tanto é que a obra dela, de acordo com Maria Célia Martirani, a obra dela toda, tanto conto como romance, assume um caráter particularmente híbrido, né, disso. A década de 60, como já é comum aqui de todo mundo, do conhecimento de todo mundo, é uma década marcada pela rebeldia, pela contestação, pela repressão política. E aí a gente tem também nessa década de 60 a quarta revolução feminista que chega até o Brasil e que também passa ali a mexer com as estruturas sociais até então vigentes. Nós temos também grandes movimentos sexuais que aconteceram, né, movimentos de revolução sexual, e de mulheres que passam agora a assumir outras posições que antes lhes eram negadas. Mas vale dizer que isso é década de 60, né, então não tem tanto tempo assim. E aí, dentro da parte última da minha dissertação, eu analiso a obra, analiso a personagem, que é uma personagem que é uma representação ficcional da juventude. A minha pesquisa tenta comprovar, tenta trazer para quem está lendo a percepção de que realmente o Verão do Aquário tem muitas características de Bildung, porque a gente tem uma personagem ficcional que representa aquela juventude. Nós não sabemos a idade de Raíssa, mas sabemos que ela está ali entre a fase de adolescência e juventude. Raíssa passa por vários conflitos existenciais que gravitam sobre diversas questões, a começar com os relacionamentos dentro da própria casa, a própria simbologia do nome da obra, né, que é Verão no Aquário, verão que remete às estações à estação quente das altas temperaturas, ao mesmo tempo que ela está no aquário. E o aquário tem uma característica que é pequena, que é restrita, uma sensação de abafamento. E é interessante que esse aquário vai aparecer também em várias cenas, né, da casa dela. A história, o fato da história também se passar dentro de um ambiente fechado, que é o ambiente dentro da casa, e depois da casa, com a mudança da família, eles vão para um apartamento, a gente tem ali também, na verdade, um topos, né, um lugar de transformação. A narração é em primeira pessoa, e isso é muito também, isso não é à toa, isso não é gratuito, porque a gente sabe que esse narrador autodiegético favorece o pacto ficcional, então fica muito mais fácil e muito mais aceitável para o leitor entender que esse narrador pode ir e voltar, e que as lembranças dele, como é o caso desse livro, se confundem com o que realmente é realidade e fazem com que a gente acredite mais na narrativa. A gente também tem uma consideração super importante, porque o próprio núcleo familiar, que é onde é esse topos de transformação, é uma família liderada por mulheres, os pais, os homens dessa família, ou um está morto ou um é louco, né? Então, isso também é um fato interessante, porque todos os personagens, não só dessa família, mas os outros que aparecem, como estão aí ditos, são personagens com características, com condições contemporâneas, né, características burguesas, né, da família burguesa contemporânea, que mostra crises e que também conota sobre essa classe média que agora está decadente. E aí a gente tem aqui um esquema dessa evolução, dessa menina que passa da adolescência sem estipular idade, ela passa a questionar sobre as responsabilidades, sobre os seus gostos, né, sobre as suas aptidões, até chegar ao nível da maturação, né, até o reinício da sua carreira, o início de grandes fases.
E aí aqui eu vou trabalhando sobre todas as características do Bildung como a chamada, né, muito parecido com a jornada do herói, que já foi uma estrutura mítica do monomito proposto por Joseph Campbell, mas aqui a jornada do herói também passa por essa trajetória que envolve o abandono da casa paterna, perpassando pela atuação dos mentores, pelos desafios e embates até chegar à transformação. E essa estrutura é muito interessante porque você consegue visualizar que Raíza, no caso, essa mulher, está também se transformando. E aí, dentre tantas características, né, que é o chamado, a gente tem também a presença de várias simbologias, né, em Lígia, a própria palavra Raíza, ela dá esse sentido de que ela está arraizada, né, naquele sentido, na sua família, nas suas condições ali, mas que a todo momento ela se questiona, né, a todo momento ela sente essa vibração de querer mudar. E é interessante que esse trecho aí, que eu trago para vocês, é que ela se apoia à janela e ela sente o calor. Mas não é só o calor literal do verão. Ela sente que naquele momento ela precisa sair daquela posição de que a vivência fora da casa é uma vivência muito mais interessante. E aí a gente percebe a tentativa de toda essa personagem de mudar a todo tempo e de principalmente perceber essas mudanças, né? E aí, vários autores eu utilizei também para pautar sobre esse processo de chamado e de transformação. Um deles é Sigmund Freud, dentro do princípio da realidade, porque há nessa obra muito claramente um questionamento da posição de uma cultura. Não tem, interessante e instigante também em Lígia, que ela não é panfletária sobre a década de 60, mas a gente consegue observar isso por meio dos posicionamentos, dos discursos, dos diálogos, das ventrilocuções da própria narradora, que é a Raíza, de que há um questionamento, de que há um certo mal-estar diante dessa normalidade, né? E isso é quase que patológico, e isso também é muito interessante porque a gente está falando de uma sensação de mal-estar de uma mulher que sempre foi marginalizada e que sempre foi reprimida. E aí, nesse sentido, a gente alinha a concepção freudiana do princípio de realidade, porque a normalidade aqui não ocorre como uma realidade significativa em si, mas a realidade acontece com uma entidade, né? Uma entidade não marcada, ou seja, é um processo de negação, que é a todo momento, o processo de negação dessa condição feminina para que ela consiga realmente se reconhecer. Eu cito também sobre um pouco sobre a análise do discurso, que fala sobre esse sujeito que fala, mas que é interpelado pela ideologia, e é barrado a todo momento pelo inconsciente, que é o que acontece com a personagem. E aí, a gente tem também a figura da mentoria, a gente entende que o processo educacional, inclusive numa concepção socioconstrutivista, a gente precisa de um mediador, e aí, nesse caso, quem vai ser a mentora dela, diferentemente dos mentores do Builders Roman tradicional, vai ser a própria mãe. A própria mãe é um alvo aí de admiração, mas também se transforma nessa mentora. E aí a gente passa, né, por vários processos aí, a personagem, como processo de provação, ela passa por esses ritos, né, de separação, de acordo com o antropólogo Arnold van Gennep, que fala sobre essa estrutura, né, de saída do velho normal, da separação, do confinamento, até chegar à reagregação, que é isso que é o mais interessante. E aí a gente traz também uma teoria da psicologia social, que é a teoria do posicionamento, que é uma teoria que tenta aí trazer o eu, o self, em inglês, em oposição aos conceitos estatísticos, determinísticos, coercitivos e ritualísticos da construção identitária. Então, Raíza, diante de toda essa transformação, percebe a necessidade de deixar de ser bom, e esse bom entre aspas, a fim de alcançar a verdadeira compreensão e de ser transformado. E, por fim, a gente, né, faz uma concepção aqui bem interessante entre o homem em devir, que é uma proposta de Bakhtin, porque Bakhtin vai defender que as mudanças porque esse herói passa adquirem a importância de que há uma valorização do interior, do destino da vida, e em concepção uma teoria, a ideia filosófica de Simone de Beauvoir, que é uma filosofia existencialista, visto que em segundo sexo, ao afirmar que não se nasce mulher, mas que se torna mulher, e esse tornar-se é um processo impositivo, é um processo que foi dado a essa mulher, então esse tornar-se é uma característica que vai sendo feita, que vai sendo posta,
que vai sendo experienciada ao longo da sua vida, é interessante notar que Raíza torna-se também ao longo da sua narração. E aí, no fim, eu concluo, né, que o objeto da minha pesquisa traz sobre essas personagens femininas em um período histórico de mudanças políticas e intelectuais. A história é de longe panfletário determinista, mas a gente tem características que não passam ilesas, né, do momento histórico. Embora a existência de um plano de subjetividade dos acontecimentos, a narradora, mesmo que ela esteja alienada no seu próprio desenvolvimento, mas, na verdade, ela não desconsidera o que está do lado de fora, até porque essa estratégia é uma estratégia de identificação. O Bildung tem uma característica de identificar, de universalizar e de fazer com que todas as pessoas que viviam nessa condição agora passem a entender os seus próprios aspectos. E aí eu termino a explanação dessa pesquisa e muito obrigada pela oportunidade. Eu preparei aqui em 7 momentos a minha fala, 7 itens pequenos, curtos. Acho que dá uma página e meia, se brincar, menos. A letra é grande, é letra 18, acho que dá para só dar minha página, né? Bom, o primeiro momento é saudar a todos. Boa tarde, né? Uma boa tarde. Beleza. Isso já resumiu a nossa receptividade, a nossa hospitalidade. Bom, professor, é o seguinte, anteriormente, pessoal, o meu projeto era para falar sobre o cuidado, né? A alteridade em Paul Ricoeur como uma possibilidade de construir uma ética do cuidado. E na qualificação, me disseram, olha, você não vai dar conta, tem muita coisa. Isso já começou a ficar complicado, né? Tem que ficar só com uma coisa, ficamos com a alteridade. E a gente foi amadurecendo, eu com o meu orientador, e a gente foi chegando ao consenso de que poderíamos enxugar o tema e colocar de uma forma mais clara e menos complexa. Então, a alteridade ficou em 3 dimensões. Ela numa dimensão antropológica, numa dimensão hermenêutica e uma dimensão ética. Muito bem. Depois ele ficou assim. Vou explicar rapidamente cada tema, não vou fazer nenhum aprofundamento. Vou fazer um mapa mental do que eu consegui construir durante esses 2 anos, de 2020 até 2022, e aquilo vai ficando. O que é importante é que quando a gente constrói o texto, e com a ajuda de muitos, vão agindo ali, a gente vai amadurecendo e vai criando esse mapa mental, né? E vai amadurecendo. Então ficou assim mais ou menos. Eu destaco, dentro do primeiro capítulo, que é a dimensão antropológica de alteridade, eu gostaria de destacar 4 pontinhos pequenos, que sobre a reflexão sobre o homem falível e sua transição para o conceito de homem capaz. Não vou citar aqui todo o que eu coloquei como sumário, né? Mas vou colocar um resumo de tudo isso. Então, o segundo pontinho seria citar as obras. Na realidade, as obras que a gente trabalhou desse primeiro capítulo foi, a gente trabalhou o Homem Falível, um capítulo do Homem Falível, e fazendo essa transição para o homem capaz, que estaria já no percurso do reconhecimento. Isso é uma viagem mental, né? Para que vocês possam entender o meu caminho. Depois, eu tentei dar essa ênfase entre finitude, dessa mistura entre finitude e infinitude na concepção de ser humano em Riquet. Porque, no fundo, eu não queria falar só do homem falível, dessa infinitude ou finitude, mas é que esses 2 pontos, essa passagem, essa mistura, que ela não se separa, ela é intrínseca, né? Ela vai me dar um conceito de ser humano, que aí o Riquet vai nos apresentar esse conceito de ser humano. Depois, um outro pontinho dentro do primeiro capítulo seria, eu coloquei como ponto final, assim, questionando esse primeiro capítulo que eu escrevi, lendo de ontem para hoje, reli, qual a importância da fabilidade, capacidade e possibilidades éticas na reflexão de Riquet.
Depois eu posso mandar para vocês o meu resumozinho, eu mando para o professor Vanderlei e ele remite para o grupo. Eu tenho 2, 3, 4 palavras erradas, eu quero só corrigir para mandar. Não é uma página e meia, está em negrito aquilo que eu estou evidenciando. Depois eu passo para uma explicação do segundo capítulo, que é a dimensão hermenêutica da alteridade, que para mim foi, foi o capítulo que definiu o meu estudo, que definiu como é que se poderia se dizer assim, uma paz de espírito depois que terminou a defesa. Que foi nele onde ficou algo que a gente pode até mesmo, como foi colocado na banca, né? Uma possibilidade. Tudo é possibilidade, né? Não sabe se chega. Então eu coloquei 4 pontinhos também no segundo capítulo meu, que vai dar também para que vocês estão ouvindo, saber o que eu tratei. Eu tratei assim, do conceito de alteridade como metacategoria em Riquet. O que seria isso? Eu coloquei agora porque foi colocado, mas nem eu mesmo tenho claro. Ficou em aberto. Depois, uma passividade da relação do eu com o estranho de si na perspectiva hermenêutica. É uma abertura. Estou só colocando que foi a minha leitura, eu fui colocando que eu não conseguia ter respostas. Como o Riquet propõe, ou como o Riquet discute, uma reconstrução do conceito de sujeito, enfatizando a pessoa do outro. Né? Isso também é uma... Eu trato lá eu trato de pessoa e toda essa relação. Mas o que mais me intrigou também, o outro pontinho aqui no meu segundo capítulo, eu não estou apresentando o meu trabalho, eu estou colocando um resumo dele tentando mostrar inquietações. Né? Que eu acredito que a filosofia é isso, a filosofia e a teologia são inquietações. Por isso que a gente pode chegar a algum lugar, né? Ou lugar nenhum. Mas assim, eu coloquei conceito de pessoa, né? Conceito de pessoa. Eu coloquei uns tracinhos, depois, quando o professor vê, eu coloquei a linguagem, a praxis, a narrativa e a ética. Eu tento aqui mencionar ou enfatizar a importância da linguagem na perspectiva de Riquet. É mais ou menos onde eu vejo que está o resumo do meu segundo capítulo, ou talvez a essência do meu segundo capítulo, né? Ou seja, conceito de pessoa, linguagem, praxis, narrativa, ética, e aí no sentido, para completar, mencionar ou enfatizar essa importância da linguagem na perspectiva de Riquet. E aí tem um questionamento no segundo capítulo ainda. Eu vou fazer essa pergunta para mim e para os senhores depois. De que forma a linguagem contribui ou influencia na reconstrução ou evolução, não sei se o termo, do conceito de sujeito? Isso é uma pergunta, professora Rita, professor Vanderlei e dos demais colegas. Passemos para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo tratou da questão da dimensão ética, né? Foi focado na dimensão ética da alteridade. E eu coloquei mais 4 pontinhos. Perspectiva ética de Riquet em contraposição ao humanismo clássico. Que seria, né, para nós, né? Eu, dentro do meu capítulo, estou tentando descobrir isso. O si reflexivo e o outro na construção da alteridade em Riquet. Porque eu percebi que consegui deixar lá dentro, né? Estou tentando descobrir essas linhas. Promessa e responsabilidade ética na filosofia de Riquet. E aí, por último, que foi o meu primeiro tema que ele foi desmontado para a gente poder chegar a fechar, é a questão do cuidado, né? Inclusive, nós trabalhamos, né, professor Vanderlei, questão do Zorg, lá em Heidegger. Me obriguei a ler depois da banca para tentar, né, trazer essa presença de um cuidado, como talvez até uma possibilidade de abertura para a gente depois pesquisar. Não sei se daqui a 20 anos a gente consiga, né? Bom, e aí eu coloquei o cuidado em Heidegger e solicitude em Riquet. Foi o que a gente fechou o nosso terceiro capítulo.
Nós travamos aí um cuidado e a solicitude em Riquet, ressaltando a importância da abertura e do respeito. Conclusão. Eu fiz uma conclusãozinha. Acho que eu preciso retomar os pontos essenciais abordados na minha pesquisa, destacar a contribuição filosófica de Riquet na perspectiva de renovar a compreensão sobre o sujeito e enfatizar a importância da alteridade, da ética na vida de Riquet. Aí, minhas perspectivas, quais são elas? As perspectivas futuras, professor, acho que também tem que apresentar isso, né? Não sei se é momento agora oportuno. Que possam contribuir para a nossa literatura futuramente. Então, as inquietações, para concluir. Primeira, de que forma a linguagem contribui para a construção e interpretação da alteridade narrativa em Riquet? Aí, dois subtemas, dois subtítulos, subtópicos dessa pergunta. Eu acho que eu preciso investigar a linguagem, como a linguagem é utilizada como meio para expressar e comunicar a alteridade, ou seja, analisar as obras de Riquet sobre a linguagem, né? Depois, um outro, entender como a linguagem possibilita aos indivíduos expressar suas vivências, perspectivas, o seu eu, e se isso ajuda na compreensão de conceito de alteridade. E depois, para fechar, a segunda pergunta das minhas inquietações seria: qual a relação entre linguagem, praxis e narrativa e suas contribuições para a construção de um novo conceito de sujeito, na perspectiva de Riquet, porém com um olhar voltado para o contexto do século XXI. E aí nós vamos ver quais são essas contribuições que o meu estudo pôde dar e que possa dar continuidade.